Hello, cambada, como é que você tá? Beleza? Aqui quem fala é o Murilo Spoldi. E pra vocês, guerreiros da luz, sejam bem-vindos ao meu canal. No mundo de Final Fantasy, eu sou o Galan Beowulf. Esse cara maravilhoso aqui, um paladino, meu alter ego, né? Dizem que nosso personagem é aquilo que a gente sempre desejou ser, né? Quer dizer, entenderam? E nesse vídeo eu vou contar um pouco da história de Final Fantasy XIV. Não toda a história, porque senão seria um vídeo muito longo, mas apenas uma introdução e da criação de como tudo se surgiu, porque se é criação é de como tudo se surgiu. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Nesse primeiro vídeo, vamos falar um pouco do mundo, da sua criação e de algumas informações que regem. É um vídeo bastante longo, então se eu fosse você, eu pausava agora e preparava pipoca, alguma coisa para comer, para beber, um milkshake, se for pão de queijo, me convide. O mundo de Final Fantasy XIV se chama Hydaelyn, que é um mundo abençoado pela luz do cristal. O mundo chama Hydaelyn e o cristal que abençoa esse mundo também se chama Hydaelyn. Então, para não haver confusões daqui em diante, eu vou chamar o mundo de Hydaelyn e a cristal de Cristal Mãe ou Mãe Hydaelyn, para ficar bem mais tranquila. E no Final Fantasy XIV, esse cristal também é conhecido como Mother Crystal. É um jogo traduzido para o inglês, então algumas palavras que eu falar aqui eu vou tentar ao máximo trazer o melhor significado em português. E para quem é fã da franquia Final Fantasy já sabe o quanto que esses cristais são importantes na história em que são inseridos. Praticamente todos os jogos de Final Fantasy se baseiam nos cristais, ou pelo menos tem alguma referência. No Final Fantasy VII, por exemplo, os cristais definidos como matérias. Enfim, os cristais sempre estão presentes no mundo de Final Fantasy. E no Final Fantasy XIV não poderia ser diferente. Os cristais são partes importantes na história de Final Fantasy XIV. Em resumo, os cristais são basicamente pedras elementais que garantem poder, magia, sabedoria, entre outras várias habilidades ao portador do cristal. A Cristal Mãe é o personagem central do mundo de Final Fantasy XIV. Praticamente tudo gira sobre ela, pois ela tem um papel muito bem definido nessa história. A Cristal Mãe é a responsável pela criação de toda a vida do mundo de Hydaelyn, e também é responsável pela segurança desse mundo. Ou seja, a Cristal Mãe é a produtora de tudo que dá a essência de vida, e também é responsável pelo todo o cuidado e amor por todos os seres vivos. Assim como o amor de mãe, a Cristal Mãe oferece proteção a tudo e a todos, desde o mais pequenininho até a maior criatura existente. Dentro da escuridão, a luz surgiu, mas como um grão de matéria. Essa matéria se formou e, com o tempo, um cristal foi formado. Esse cristal cresceu, se tornou consciente e se criou apenas uma vontade: a vida. Das melhores matérias, algumas se tornaram mais reais: fogo, raio, vento, gelo, água e terra. Outras duas também vieram a ser criadas, mas diferentemente das outras, essas duas não estavam muito bem alinhadas, eram muito opostas: luz e trevas, harmonia e maldade, o bem e o mal. A luz veio da Cristal Mãe e, como um rio corrente, tomou várias direções. Criaturas de vários tamanhos e formas vieram a existir. Entretanto, uma escuridão fria sempre estava ali presente. Não como um produto da Cristal Mãe, mas algo muito além disso. Algo maligno, desprovido de vida, sem calor, muito frio. Era como se todas as criaturas já nascessem com aquilo. Alguns dizem que a escuridão é uma força tão poderosa, mas tão poderosa que se iguala à Cristal Mãe. De um lado temos a Cristal Mãe, uma fonte de toda força divina, uma espiritualidade pura, criadora da vida. E do outro lado, alguma coisa neutra, nula, vazia, começou a existir. E essa escuridão, hoje ela é muito bem conhecida como Zodiac, pois onde há luz, também há trevas. E enquanto a vida existir, o vazio sempre persistirá. Realmente não existe nenhum registro de como exatamente aconteceu a criação, mas alguns dizem que a Cristal Mãe Hydaelyn
criou formas de vida que governariam até a própria natureza. E essas formas de vida são hoje conhecidas como as 12 divindades benevolentes. E criaram leis e regras que até a própria natureza devia seguir. E esses 12 seres misteriosos que surgiram estavam sempre no comando dos 6 elementos principais: fogo, vento, raio, gelo, água e terra. Pois desde o princípio, esses 6 elementos vieram a ser criados para estarem à disposição da vida. Então as 12 divindades benevolentes, como eu falei, criaram leis que até a própria natureza devia seguir. Tudo isso para que a vida fosse garantida e que ela pudesse sempre evoluir no mundo de Hydaelyn. Mas como já falamos, onde há vida, também há trevas. E por toda a história, desde a criação, a escuridão pairava e sempre tentou corromper até a própria natureza. Infelizmente, as 12 divindades benevolentes não eram eternos, não eram deuses. Apesar de serem considerados como divinos, eles pereceram. Outros tomaram o seu lugar. E foi assim que começou o declínio de Hydaelyn, pois os próximos que substituíram os 12 não eram muito bem benevolentes, como os seus antepassados. Dizem que essas e outras histórias não são nada mais além de mitos. Histórias cantadas por bardos e apenas algo para se contar aos jovens antes de dormir. Da mesma forma aconteceu com Zodiark. Ninguém sabe ao certo como ele se foi criado. E também não há nenhum registro de como sua vontade maligna surgiu. E muito menos não há registro de como os grupos que agem pelo seu nome surgiram. Mas sabemos que eles existem. E também já sabemos que tudo é possível no mundo de Final Fantasy XIV. Agora, se são histórias para apenas serem contadas, daí quem decide é você. Dentro de tudo que vive, que seja homens, animais, criaturas ou até mesmo plantas, o Aether, ou éter, simplesmente existe. É uma pequena faísca, porém é extremamente essencial para garantir todo tipo de vida. Assim podemos dizer que a morte é levada em consideração quando o éter se esvazia de um corpo. Então podemos dizer que um corpo jovem, cheio de vida, ele também é cheio de éter. Ou um corpo velho e cansado, ou um corpo corrompido, não é uma fonte de vida tão boa assim. O éter é raramente encontrado em forma estática, em forma sólida, num estado totalmente puro. É bem raro essa matéria. Ele flui constantemente desde a era da criação. E podemos ver a manifestação do éter em todo o mundo de Hydaelyn, nas águas, na terra e principalmente no ar que abastece a vida. É um fluxo constante. E a interrupção desse fluxo ocasiona algo semelhante a um membro de um corpo que atrofia quando perde sangue. O éter é o sangue de Hydaelyn, e sem ele, tanto a Cristal Mãe quanto as suas criações perecerá. A manipulação do éter fora do seu fluxo natural foi uma habilidade naturalmente conquistada através dos anos. Os estudiosos chamam essa manipulação de magia, e com isso, várias vertentes da manipulação da magia foram criadas, como os magos negros, os Thaumaturgi, ou como a magia branca, os healers. Porém, o conceito básico da manipulação é basicamente o mesmo. Várias formas primitivas de manipulação do éter podem ser encontradas no mundo de Hydaelyn, como os grandes dragões que cospem fogo, ou monstros gigantes que fazem a terra tremer. Geralmente, essas criaturas que usam de forma primitiva essa manipulação do éter, usam o seu meio como forma de manifestação da sua magia, e são usadas como proteção ou como armas de caça. Existem alguns objetos que acreditamos estar na linha entre o que é orgânico e o que é inorgânico, o que é natural e o que não é natural. Pedras-gemas são um exemplo. Arcanistas, que é uma outra vertente daquelas profissões que manipulam o éter, conseguiram manipular essa linha extraindo o éter e o concentrando em pedras-gemas, formando assim o carbuncle que nós conhecemos. Então olha só, carbuncle eu não quero dizer que são aqueles bichinhos que os summoners invocam em batalhas. Carbuncle são pedras-gemas que possuem uma alta densidade e concentração de forma não natural de éter. Mas o que acontece quando um corpo morre no mundo de Hydaelyn? Quando uma criatura perece, o éter que ainda resta em seu corpo
naturalmente volta para o fluxo de éter. Esse fluxo também é conhecido como life stream, ou em português, o fluxo da vida. Mas se em alguma batalha um guerreiro for fatalmente ferido, o resultado dessa liberação repentina de éter pode se materializar de uma outra forma. Geralmente, esse éter se transforma em um pequeno cristal antes de voltar para o fluxo da vida. Isso acontece porque o mundo de Hydaelyn está coberto por milhões de partículas da cristal-mãe. Então podemos ver pequenas manifestações de cristais em todo o mundo de Hydaelyn. Até a morte é linda em Final Fantasy XIV. Cristais baseados nos 6 elementos são facilmente encontrados no mundo de Hydaelyn. O fluxo de éter, life stream, ou fluxo da vida, está em todo o mundo de Hydaelyn. Então esse fluxo de éter em contato com várias matérias do mundo se formam os cristais. E o aspecto elementar e a energia desses cristais são muito usados no dia a dia. O cristal de fogo, por exemplo, pode ajudar a aquecer uma casa no inverno. Pode também auxiliar um ferreiro na fundição de metais. As propriedades de resfriamento do cristal de gelo pode ajudar um açougueiro a manter a carne sempre fresca. Os cristais de terra são muito usados na agricultura. E assim por diante. A concentração de éter dentro de um cristal é bastante elevada. Se alguma criatura chegar a consumir um cristal, pode e deve alterar severamente o equilíbrio etéreo de seu corpo, podendo causar ferimentos graves e até mesmo a morte. Eu particularmente acho incrível a influência do mundo etéreo com o mundo físico. É como se existissem 2 reinos que coexistissem ao mesmo tempo, em equilíbrio e de forma constante. Em um mundo, as criaturas estão lá, em suas plenas formas físicas, de formas básicas ou até mesmo em formas muito complexas. E de outro lado, temos um mundo que não é nada muito palpável, mas que contém a essência de toda a criação e que sustém todas as formas de vida. Se algo morre ou é destruído no mundo físico, a sua essência volta para o fluxo da vida do mundo etéreo. Se algo nasce ou é criado no mundo físico, a vida lhe é garantida, graças ao fluxo de vida do reino etéreo. E dessa forma, o equilíbrio entre os 2 mundos é mantido. Cada reino tem a sua influência um sobre o outro. A proximidade desses 2 determina o tamanho de sua influência. Em pontos do mundo físico que existe uma grande proximidade com o mundo etéreo, se torna um local rico em ambiente etéreo. E é um lugar que promove altas quantidades de vida e provém um bom crescimento. São com toda a certeza os locais mais prósperos e férteis de Hydaelyn. Em contrapartida, locais que há uma grande distância entre o mundo físico e o mundo etéreo são desprovidas de vida e se tornam um ambiente hostil e agressivo para qualquer tipo de forma de vida. São locais extremamente perigosos e hostis. Eu acho que por enquanto ficou bem claro como é que funciona a vida e o fluxo de vida e éter e blá 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 no mundo de Hydaelyn. Agora vamos focar um pouquinho mais no mundo físico. O mundo de Hydaelyn é formado por 5 continentes: Aldenard, Yusabard, Othard, Meracidia e New World. Obviamente por outras ilhas e pequenos fragmentos de terra ao redor do mundo. Mas por enquanto são insignificantes. Existem 3 continentes que são interconectados: Aldenard, Yusabard e Othard. Esses continentes são conhecidos como os 3 grandes continentes. Dentre eles, ocupando a parte mais ocidental de Hydaelyn, temos Aldenard. Uma terra gigante, com dezenas de cidades, regiões e ilhas. Assim é formado o reino de Eorzea, onde se passa o começo e a grande parte do jogo por enquanto. Eorzea é bem conhecida porque é onde existe a maior concentração de ambiente etéreo. É onde o mundo físico está com proximidade ao mundo etéreo. Com uma fauna e flora gigantesca, Eorzea é a terra perfeita para o cultivo e a manutenção de qualquer tipo de vida. Eorzea sempre foi o lar de grandes civilizações e palco de grandes e relevantes conquistas que até hoje são contempladas por todos. Entretanto, essa proximidade do mundo físico com o mundo etéreo, essa abundância de vida, também fez com que Eorzea se tornasse palco de grandes batalhas, grandes conflitos, movidos, motivados e alimentados por aqueles que continham desejos egoístas e malignos. As terras de Eorzea sempre foram alvos de grandes ambições, seja para o bem de todos
ou para o bem de poucos? Eórzia atualmente é governada por 4 cidades-estados. As primeiras que temos contato são Udá, Gridânia e Linça-Lominça. Udá está situado no território mais desértico ao sul de Eórzia. É o maior centro comercial de todo o mundo de Hydaelyn e é governada pelo Sindicato, um grupo dos 6 membros mais influentes e mais ricos da sociedade. Apesar da região ter o seu próprio sultão ou sultana, o Sindicato é quem toma a decisão final. Gridânia é a cidade-estado que governa as florestas, berço de grandes oráculos. A sua economia é voltada em agricultura, exploração de madeira e trabalhos em couro. O atual governo de Gridânia recai sobre o Conselho dos Semeadores, ou Seed Council, um corpo de membro que é composto por pessoas estritamente escolhidas, conhecidos como ouvintes, ou hearers. São magos capazes de se comunicar com os elementais da natureza, e são eles que decidem o rumo da cidade-estado por meio de discussão e de um bom consenso. Linça-Lominça, que governa o maior território marítimo de Eórzia. É a cidade com o maior porto de todo o reino, recheadas de várias histórias, comércios e pirataria. Também é o primeiro cartão postal de muitos que vêm visitar o reino de Eórzia. Os lomincianos escolhem seu líder através de competições realizadas uma vez a cada 7 anos. São várias competições, e a tripulação que vence essas competições tem o seu capitão nomeado como almirante-chefe de Linça-Lominça. Por não ter uma linha política que prevalece por anos, a cidade-estado acaba sofrendo por mudanças drásticas em seu rumo, às vezes afortunada e às vezes desgraciada. Ishgard, que governa o norte montanhoso. Essa cidade-estado só foi introduzida no começo da primeira expansão de Heavensward. Em Ishgard você pode encontrar a melhor tecnologia de todo o reino de Eórzia. E, ironicamente, por mais de 1000 anos, Ishgard foi sempre governada pela teocracia, ou seja, é um arcebispo que governa Ishgard. Ele é escolhido por ser o mais influente e possuir a maior patente dentre todos os clérigos da Igreja Ortodoxa de Ishgard. E é esse arcebispo-chefe que toma os rumos de toda a cidade-estado. Acontecem algumas coisinhas de Heavensward em diante que faz com que esse modelo teocrático de governo se afunde. Então hoje, nos tempos modernos de Final Fantasy, com a sua última expansão, a cidade-estado hoje é uma república bicameral, onde as questões políticas e o rumo da cidade são decididos por um consenso entre a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. Também existem outras 2 cidades que também foram cidades-estados do reino de Eórzia, mas por causa de acontecimentos recentes no jogo, perderam sua influência, poder e credibilidade. O motivo de tudo isso ter acontecido eu não vou falar muito porque é spoiler. Uma das cidades é Ala-Mhigo, que é introduzida na expansão Stormblood. É uma cidade-estado que há 20 anos foi conquistada pelo Império Garleano, um dos vilões de toda a história de Final Fantasy XIV. E com essa invasão, trouxe o fim de sua monarquia. Sharlayan é uma cidade com poucos habitantes, e dizem que a cidade de Sharlayan é a que contém a maior concentração de conhecimento de toda Hydaelyn. Não possui governantes, e as decisões da cidade são tomadas por um senso comum, por assim dizer, e bem resumido. Enfim, Hydaelyn é gigante em história. E essa foi a primeira de nem sei quantas partes dessa história que eu vou ainda contar. Me fala aqui nos comentários o que você gostaria de ouvir e gostaria de saber da história nos próximos vídeos. Ainda tem muita coisa para ser dita. Então, se você gostou, por favor, deixe o seu gostei, seu comentário. Indique para alguns amigos para que ele se sinta motivado a jogar Final Fantasy XIV. É um jogo que recentemente atingiu 20 milhões de jogadores online e merece toda a atenção da comunidade brasileira. Obrigado a todos que me ajudaram até aqui com esse vídeo e obrigado a todos da minha Free Company. Ana, André, Renan, Ícaro, Thiago e Thierry. Obrigado, hein? Vamos junto e até o próximo vídeo. E agora eu vou jogar.